Fala, galera! Eu aqui, Murilo, conjuntamente com a minha parceira Carol, num novo formato, né? Talvez vocês estejam aí surpresos com esse desenho nosso na mesa. Ah, cadê o convidado? Então vamos explicar para vocês o que a gente está fazendo hoje, remetendo lá aquele nosso primeiro episódio, né? Que foi somente eu e a Carol. Atendendo a pedidos, né? Estamos aqui fazendo esse momento só eu e ela, porque vários parceiros nossos aí, vários corretores, gente do nosso meio aqui, na nossa atuação como correspondente bancário, nos pediu um momento desse para fazer um bate-bola aqui de perguntas e respostas. Então, falar, gente, a gente tem tantas dúvidas e nós recebemos isso, olha, sabe que é uma boa ideia trazer esse momento para o podcast, né? Então a gente pensou assim, bom, vamos fazer então esse momento, né? Tem várias pessoas pedindo e aí a gente começou a pensar assim, tá aí, quem vai ser a pessoa que vai responder, né? Quem que vai vai tirar essas dúvidas aí de tantas perguntas que a gente tem? E na hora veio aquele estalo, olha, mas dentro de casa mesmo nós temos aqui uma das pessoas que mais conhecem, né? Tem um conhecimento, assim, uma credibilidade nessa área, que é a Carol. Então, Não, na verdade a gente vai responder em conjunto aqui. ninguém melhor do que para estar aqui hoje, respondendo aqui as perguntas que foram feitas pelos parceiros, pelos clientes também. A gente abriu caixinhas ali ao longo das últimas semanas, ali dos últimos dias no Instagram. Também recebemos ali alguns questionamentos, algumas perguntas pelo WhatsApp. Então a gente tem aqui bastante pergunta para fazer e vai ser um momento muito oportuno, bastante proveitoso aí que a gente vai oferecer para vocês, tá? Essas perguntas são totalmente direcionadas para o dia a dia de cada um de vocês em uma linguagem bem acessível, né? A gente vai responder de uma forma que é tratado aqui no dia a dia, não é isso? Na verdade, a gente pegou aqui as últimas caixinhas de dúvidas e questionamentos. E aí listamos aqui várias dúvidas, vários questionamentos, e a gente vai responder de forma bem simples para vocês. E com certeza essas questões, essas dúvidas, não só pelas caixinhas, mas também no nosso dia a dia, lá no escritório. Então tem muitas dúvidas que a gente já passou por elas, né? Muitos questionamentos que a gente já conseguiu sanar, e ainda vão ter vários aí pela frente, ao longo dos anos, porque esse ramo muda muito, né? A Caixa tem um normativo onde a gente se baseia, então esse normativo muitas vezes muda também, né? Então a gente vai responder alguns questionamentos aqui baseado nesse normativo atual. Então, se lá na frente a gente colocar esse podcast de novo no ar e alguma resposta, né, por conta do normativo mudar, perdoe a gente aí, porque pode mudar. Vai estar gravado aqui vai estar gravada a data aqui também, né, do lançamento. Exatamente. Bom, e lembrando também, pessoal, que de um ponto bem importante, que já finalizou o prazo do imposto de renda, né, da declaração do imposto de renda, e agora? E daqui para frente? Como que vai fazer? Você que se esqueceu de fazer, ainda não fez, tem alguma forma aí de financiar o seu imóvel, está passível ou não de aprovação? Então a gente vai discorrer aqui sobre essas e outras tantas questões que teremos. Tem algumas perguntas também surpresas que a gente acrescentou no final ali que vamos ver como que a Carol vai reagir. Eu fiz de pegadinha mesmo, Ixi, viu? vai dar briga na mesa já. Bom, então, seguindo já para... Antes mesmo, pessoal, me perdoe ainda. Dizer para vocês aqui, reforçar aquela questão de se inscrever no nosso canal, tá? É só clicar aqui no botãozinho ali de inscreva-se, tá? Não tem trabalho nenhum. Ativa o sininho aqui para as notificações. Curta, comenta, compartilha e dá essa força aí pra gente. E também no nosso Instagram, tá? O showtefalar.podcast. E também a gente, né, como sócios da Contrate Consultoria, aproveitar para divulgar a nossa empresa também. Nós somos correspondentes da Caixa. Trabalhamos aí de vários produtos, principalmente financiamento habitacional, e segue a nossa página também, tá? Contrate.consultoria, e lá tem vários vídeos, tem vários conteúdos interessantes, né? Lembrando também, essa semana nós mudamos de endereço, viu, pessoal? Estamos no novo endereço, uma nova sala, muito legal. A gente mudou muito em função dos nossos parceiros também, né? Feedback positivo.
em relação ao nosso novo espaço. Então, convido todos vocês, na Avenida Flores da Cunha, 935, sala 202. É isso aí. Estamos esperando lá para tomar um café, tá? Leva o pão de queijo. Vamos lá, então, deixar de apresentações e vamos para as perguntas. As perguntas foram enviadas por muitos seguidores, né? Muitas pessoas que acompanham a gente no Instagram e também no WhatsApp, parceiros, enfim. E alguns até a gente vai citando o nome aqui, tem gente de fora, de outros estados. E vamos lá, vamos começando aqui. A primeira pergunta é uma pergunta bastante comum no dia a dia nosso. A gente colocou aqui na sequência onde que a gente foi recebendo, não que um assunto, né, esteja ligado ao outro nessa sequência, mas foi de recebimento ali das perguntas, tá? Então, a primeira pergunta, quais são, Carol, as principais regras para a utilização do FGTS no financiamento? Esse Carol aí me deu já um gelo na barriga, já. Sobrou. Regra de utilização do FGTS, toda hora a gente recebe, né? Exatamente. Então, essa questão aí, ela é, né, por ser a primeira, eu acho que, não sei se é a lógica aí do meu questionador, mas ela é muito importante no nosso meio, porque quase 90% dos nossos clientes fazem essas questões de FGTS, regra de FGTS, se eu posso, se eu não posso. Então, acho que são dois momentos. Regras do comprador e regras do imóvel. Então, a gente vai começar aqui respondendo essa questão, focando no comprador. Então, o comprador, para a utilização da FGTS, ele primeiramente tem que ter os 36 meses de contribuição. Ou seja, ele tem que ter lá consecutivos ou não. Pode ter trabalhado numa empresa durante 5 anos, na outra mais 10 anos, enfim. Somando ali o tempo de carteira dele, teria que fechar os 36 meses. Esse é o primeiro critério. Aí tem outros critérios também que têm a ver com o fundo curador. Então, esses critérios não são da Caixa, e sim do fundo curador. Então, o outro critério é essa pessoa não pode ter nenhum financiamento ativo dentro do SFH. Então, se ele tem um financiamento ativo lá em São Paulo e quer comprar um imóvel aqui, não pode. Tá? Então, é a segunda regra. A terceira regra, também bem importante para a utilização do fundo, a utilização do fundo ela serve para moradia. Então, esse imóvel precisa ser residencial. Então, ele tem que morar nesse imóvel. Teria que ser, né, o foco direcionado para moradia. Então, primeira coisa, esse imóvel direcionado para a residência dele, ele tem que morar e trabalhar na cidade, onde ele vai morar e trabalhar, ou cidades limites ali, limítrofes, no máximo. Então, essas regras são bem importantes que a gente consiga seguir, tá? Em relação ao imóvel, então, o imóvel também precisa entrar em algumas regras. A primeira ali eu já falei, ele precisa ser residencial, urbano, então não pode ser um imóvel, por exemplo, que não paga IPTU, né? Se ele paga IPTU, já entra naquela regra que ele é urbano. Então, precisa ser urbano, residencial e também entrar, claro, dentro das regras da Caixa. A Caixa vai solicitar uma engenharia, uma vistoria. Esse imóvel tem que estar dentro dessas. Ele precisa ser avaliado dentro das regras do FGTS. Uma outra regra também utilizada, por exemplo, se esse imóvel, o primeiro comprador, o vendedor que está na matrícula já utilizou o FGTS dentro dos 3 anos, não passou ainda os 3 anos de utilização, ele comprou esse imóvel, utilizou o FGTS na entrada e agora ele quer vender esse imóvel, o comprador atual precisa seguir aquela regra dos 3 anos. Então, se esse imóvel foi utilizado o FGTS como entrada e ainda não passou os 3 anos, o próximo não pode utilizar. Tem que esperar esses 3 anos para poder usar o FGTS. Porque são regras tanto do comprador quanto do imóvel, né? Exatamente. Como você bem disse. Então, olhando o imóvel de maneira isolada, né? Ele tem que seguir e continuar a regra, por mais que esteja sendo negociado, né? Exatamente. E também tem aquela questão, o cliente não pode ter um imóvel residencial no nome dele dentro da cidade ou regiões, né, limitadas ali, as limítrofes também. Então, por exemplo, se uma outra questão que é muito utilizada, que muitos clientes têm dúvida, é no regime
Faltou a palavra aí. Regime de bens. Regime de bens, exatamente. Então, depende do regime de bens para a utilização do FGTS. Se esse cliente, por exemplo, nós dois casados pelo regime parcial de bens, e aí agora a gente quer adquirir um imóvel, tu já teve um imóvel lá atrás, antes do casamento, pode usar o fundo agora? Então, essas questões também são importantes avaliar. Beleza. Segunda pergunta. Essa aqui, se fosse fazer uma escala de perguntas mais comuns, né, na nossa atuação, essa daqui eu acho que ganharia, né, de tão frequente que é. A principal diferença entre a tabela saque e a tabela price? Também, essa é bem... É bem comum. É bem comum e, na verdade, os clientes hoje têm aquela percepção de que eu vou direto na tabela saque, que financeiramente ela é melhor. Sim, matematicamente a tabela saque ela é melhor. Por quê? Porque o saldo devedor ele é amortizado, amortiza um pouco mais do que a tabela price. Mas tem aquela outra questão também que é bem importante, porque a tabela price ela começa com uma prestação menor, comparando com a tabela saque. Então, o que é melhor? Depende do momento do cliente. Tem muitos clientes que não aprovam na tabela saque pela capacidade de pagamento, porque a saque ela começa um pouco mais alta, vai diminuindo, né, a parcela ao longo do tempo, e a tabela price não. Ela fica ali, tem algumas correções, claro, pelo indexador, mas ela é mais linear. Então, muitas pessoas ficam em dúvida em relação a isso. Então, assim, a resposta depende da situação do cliente. Muitos clientes conseguem aprovar na tabela price e não conseguem na tabela saque pela capacidade de pagamento. Financeiramente, calculando, se o cliente ficar lá ao longo de 20, 30 anos comparando as duas tabelas, a tabela saque ela fica economicamente mais em conta, mais ou menos uns 10%. Então, aí tem que analisar. O cliente ele vai ficar quanto tempo com esse financiamento? Se vai ficar 20, 30 anos, a tabela saque ela é mais atraente. Se o cliente vai ficar aí 10 anos, daqui um pouco a tabela price hoje, com essa prestação mais baixa, ele consegue manter, equilibrar, e ali na frente ele vai quitar e vai resolver isso de forma mais ágil. Várias pessoas até confundem a questão da amortização com parcela, né? Porque um traz, como o próprio nome diz, sistema de amortização constante, né? Que é a própria saque. O outro traz um valor de parcela que muitos tratam como constante na price. Mas ela é, como você disse, é linear, né? A parcela é linear, mas a amortização constante ela é na saque, né? Já até caracterizado pelo próprio nome. E acho que dentro dessa pergunta também é importante salientar que o sistema de amortização price ou saque tem também dentro da parcela o indexador de correção, né? Por exemplo, dentro do Minha Casa Minha Vida, todos os recursos que vêm do FGTS, do fundo do FGTS, o indexador é a TR. Então, a TR ficou muito tempo zerada. Então, agora, nos últimos 2 anos, aí, a gente está sofrendo aí com algumas alterações. Então, muitos clientes questionam, a minha prestação, o meu sistema de amortização é price, mas a minha parcela está subindo. Ok? Por quê? Porque a TR subiu um pouco, né? Então, vai ter a correção da parcela em relação ao sistema de correção. Então, vale salientar isso também. Beleza. Próxima pergunta. Aquele famoso CRF, né? O que é o crédito real fácil? Legal, essa aí também é bem comum. Então, o crédito real fácil, na verdade, ele é um empréstimo do seu próprio imóvel. Então, eu tenho o meu imóvel hoje quitado e eu preciso de um recurso para capital de giro, ou quitar algumas dívidas. Então, eu uso o meu próprio imóvel, né, como garantia para ter um capital. Então, aí tem algumas regras, até 70% do valor de engenharia, do valor de avaliação do engenheiro, a gente pode retomar esse valor para o próprio cliente. Então, é um empréstimo do seu próprio imóvel. Aí é dinheiro na mão e Exatamente. qualquer fim. Isso.
Ah, bem legal. Próxima pergunta. Esse aqui veio lá do interior de São Paulo, esse aqui, ó. Vamos ver o que vem. É do interior e tem um amigo nosso que vai gostar bastante dessa pergunta. O que é o seguro RCPM e quando ele é necessário? Então, o seguro RCPM, a responsabilidade de contratação é do vendedor, do construtor. Esse seguro é destinado para os imóveis novos dentro do Minha Casa Minha Vida, dentro do projeto Minha Casa Minha Vida. O que é o seguro RCPM? É um seguro de responsabilidade civil, material e profissional. Então, o que cobre? Qual que é o objetivo desse seguro? São danos ao imóvel. Por exemplo, fissuras, em relação à pintura, infiltração, isso, danos ao imóvel que o vendedor, em teoria, teria essa responsabilidade e foi utilizado agora a responsabilidade destinada para este seguro. Tá? Tem uma garantia de 5 anos, então tem uma vigência de 5 anos. Então, durante 5 anos, se acontecer alguma coisa com este imóvel, tem a cobertura do seguro. Beleza. Isso aí para os construtores, né? Exatamente. Faz a liberação daquela obra mediante a contratação de seguro, né? Condicionado. Na verdade, assim, quando que a gente faz esse seguro, quando é feita essa contratação, antes de mandar para conformidade, a gente precisa dessa apólice já contratada. Precisa mandar lá no nosso sistema, no SICTD, já a apólice. A apólice. Beleza. Bom, próxima. O que pode comprometer a renda para o financiamento, né? Quais são os critérios, os fatores que podem comprometer a renda? Bom, essa daí é bem ampla também. Várias coisas, né? Essa é bem ampla. Mas o comprometimento de renda, a palavra mesmo já, essa questão já meio que induz, né? Porque o comprometimento, hoje a Caixa, a maioria dos bancos utilizam até 30%, né, a margem, né? A margem é 30%. Então, se eu tenho um cliente lá com um valor de R$1.000, a renda bruta dele, eu posso usar aí no máximo R$300 para o financiamento. Só que esses R$300, ele é destinado ao mercado. Se o cliente já tem, por exemplo, um financiamento de automóvel e utilizou lá uma parcela de R$100, sobrou R$200 só para o financiamento habitacional. E assim por diante. Se ele tem outros compromissos financeiros, cartão de crédito muito, né, elevado também, compromete a renda dele. O financiamento de veículos, empréstimo consignado também ocupa a margem dele. Então, vários compromissos financeiros que ele tem. Um consórcio pode... A gente até já citou aqui em outros momentos, outros episódios, que às vezes ele tem lá a margem dele, faz a avaliação de crédito, né? E em seguida já sai no mercado fazendo outras dívidas, né? E aí já compromete depois lá no final. Então tem que ficar de olho com relação a isso. O que pode comprometer a renda? Dívidas e mais dívidas, né? Cartão de crédito, outros tipos de financiamento e por aí vai, né? E o que é bem comum também é a gente faz a avaliação de crédito e aprovou, né, tudo certo, e ali a gente segue com a jornada do financiamento, com os próximos passos, e aí no meio do caminho o cliente vai lá e compra um automóvel, né, compromete a renda dele. Sim. Então, qualquer situação no meio do caminho onde a gente ainda não assinou o financiamento pode dar algum problema aí no meio do caminho. Então, cuidado em relação a esses compromissos com ainda não ter assinado o financiamento. Pode ocorrer de lá no final, simplesmente a gente não conseguir assinar o contrato. Beleza, próxima. Vamos lá. Qual o prazo de validade de uma avaliação de crédito? Boa, essa é legal. Porque muitos não se atentam a isso, né? Assim, o prazo de validade no caso do habitacional são 180 dias. Mas tem um detalhe, esses 180 dias é da primeira avaliação. Ou seja, eu fiz uma avaliação para o Murilo hoje. E lá pelas tantas, a gente teve que cancelar essa avaliação daqui, sei lá, 60 dias. A
A gente cancelou e a gente refez essa avaliação. Conta A primeira. a contagem lá da primeira. Uhum. Ou seja, a gente tem ali só os próximos dias para poder fazer toda a jornada do financiamento e assinar, né? Se daqui um pouco falta 30 dias dentro dos 180 ali para a gente poder assinar o contrato, pode vencer a avaliação e a gente ter que refazer a avaliação de crédito. Beleza. Próxima pergunta. Podemos financiar terreno? Sim, a gente pode financiar terreno, mas tem algumas regras a seguir. Por exemplo, na Price, a cota máxima é 70% e o prazo máximo de 180 meses. E na SAC é um pouquinho diferente. A cota sobe para 80% e o prazo é estendido para 240 meses. Mas sim, pode. São poucos bancos que hoje no mercado fazem só a aquisição de terreno. Ah, legal. Vamos seguindo. Posso avaliar meu crédito através do imposto de renda mesmo sendo isento? Sim, pode. Tem algumas questões aí, algumas regras que a gente tem que seguir. Então, assim, são 2 momentos. Eu posso sim, desde que eu tenha acima de 40 mil de lucro. Então, no caso do empresário, o empresário teve ali um lucro, um faturamento acima de 40 mil, eu posso sim considerar, tá? Se uma pessoa física comum fez o seu imposto de renda como isento, não pode ser considerado daí para avaliação de crédito. Nesse caso, a gente não pode usar. Vamos lá. Já tenho um financiamento ativo na Caixa. Posso fazer outro financiamento? Agora pode. São 2 exceções que foi posta pela Caixa, que é, por exemplo, o cliente que quer fazer aquisição de terreno e construção ou construção em terreno próprio. Nesse caso, não. Então, é só essas 2 aí que não pode ter um segundo financiamento. Tá? Mas se tiver renda, pode ter vários. Beleza. E quais são as taxas que terei no momento do financiamento? Isso eu acho muito importante. Porque assim, ó, a gente depara com muitos casos, o cara tem lá 200 mil para comprar um imóvel, ele vai comprar um imóvel de 200 mil. Só que ele tem que se atentar que ele vai ter que registrar imóvel, vai ter que pagar taxa de transferência, vai ter que pagar. Daqui a pouco tem que mobiliar aquele imóvel. Tudo bem que a mobília não faz parte ali da compra em si, mas são despesas que ele vai ter logo após a compra e que muitas vezes ele não se liga com isso. Eu tenho dinheiro, daqui a pouco, quando tem, igual um corretor falou outro dia, ele tem 200 mil, quer comprar um de 300. Se tiver 300, quer comprar um de 500. Se tiver 500, quer comprar um de 1 milhão. É complicado, né? Mas precisa saber se ele tem como pagar as custas. Não, quais são essas taxas, né? Quais são as taxas que terei que pagar, né, no momento do financiamento? Então, o primeiro custo seria a tarifa do banco, né? No caso da Caixa, aí tem a tarifa, cada linha de crédito tem o seu custo. No caso do FGTS, Minha Casa Minha Vida, para cotista, é 1,5 sobre o valor financiado. E no caso do SBPE, aí tem a ver com gira em torno aí de 980 mil reais, a gente coloca para sobrar um pouquinho, né? Então, a primeira tarifa é direcionada ao banco, a Caixa, nesse caso. A segunda tarifa, bem importante, e ela depende do município, que é o ITBI. Então, depende do município, porque tem alguns municípios que têm uma alíquota um pouco diferente. Cachoeirinha, por exemplo, vou dar um exemplo aqui da região onde a gente mais atua. 3% sobre o valor da entrada, que é o recurso próprio ali em dinheiro, 1,5 sobre o valor financiado e 1,5 sobre se tiver utilização de fundo ou subsídio, 1,5 também. Então, soma tudo isso, é o valor do ITBI. Compõe o ITBI. Compõe o ITBI. Claro que vai depender do valor de avaliação do imóvel da prefeitura. Geralmente é utilizado o valor do contrato da Caixa, mas a prefeitura pode
olhar lá aquele imóvel que foi avaliado pela Caixa de 219 mil e eles entender que não é 219, colocar lá 250, ok? Vai ser em cima dos 250, tá? Mas isso depende do município. E o outro custo é o registro de imóveis, né? Então, tem uma tabela de emolumentos que é considerada, a gente coloca aí, é uma estimativa, em torno de 1% do valor financiado, às vezes dá um pouco mais, às vezes dá um pouco menos, mas é um valor estimado. Posso retificar a minha declaração de imposto de renda e depois avaliar meu crédito? Pode, mas tem um porém aí. Então, assim, eu faço a minha declaração do imposto de renda, a entrega original, dentro do prazo. Qual que é o prazo? A gente finaliza dia 31 de maio agora, e a Caixa ainda aceita 30 dias após a data regular da Receita Federal. Ou seja, a gente ainda aceita a avaliação de crédito até 30/6, como entrega da primeira, que é a original, que a gente chama. Então, eu fiz dentro do prazo, lá em novembro, eu preciso retificar, aumentou a minha renda nesses meses, eu tive alguma alteração de renda e quero fazer essa retificação, pode ser utilizado. Mas o outro exemplo que não pode, eu fiz a minha declaração do imposto de renda original em setembro e em dezembro eu fiz uma retificação, a gente não pode considerar. Por quê? Porque foi entregue a original fora do prazo e muito menos a retificação. Então aí, ó, tá vendo? Você que não fez a declaração, encerrou agora dia 31, dá para fazer agora fora do prazo até final de junho e ainda é aceito ainda no financiamento, não é isso? É isso aí. Seguindo, imposto de renda, continua... Não, mas tá cheio de questões aí, mas são vários questionamentos mesmo. Imposto de renda tem muitas dúvidas. Eu vou até deixar essa do imposto de renda mais para frente aqui, pode deixar. Ixi. Que essa aqui é boa. Vamos lá. Quanto tempo de carteira assinada eu posso ter para aprovação do crédito? Isso mudou, né? A gente recebeu aí alterações no normativo, então agora eu preciso ter o primeiro contra-cheque para poder avaliar o crédito do cliente. Ou seja, eu tenho que ter 30 dias, que é o contra-cheque cheio do mês, e avaliar o cliente, que já é uma ótima oportunidade, porque há um tempo atrás a gente tinha que ter 3 meses, né? 3 contra-cheques. O primeiro contra-cheque ali já está demonstrando o vínculo, né? Exatamente. Então, a resposta mais direta é 30 dias, primeiro contra-cheque. Tá. Quais os documentos são aceitos, já pegando o gancho dessa pergunta, né? Quais os documentos são aceitos para comprovação de renda? Então, assim, a comprovação de renda ela é bem ampla, mas vamos responder em relação à renda formal. Eu acho que não sei se tem a questão é formal ou informal, mas eu vou responder em relação à formal. Então, a renda formal, a gente tem o mais utilizado, que é o contra-cheque, né? Tem um peso bem importante na avaliação de risco. A segunda, bem utilizada, é a declaração do imposto de renda, por isso que a gente bate tanto nessa oportunidade que a gente tem de fazer o imposto de renda, de formalizar a sua renda. Então, aqueles autônomos, no caso do MEI também, é importante que façam imposto de renda, por quê? Porque deixa de ser informal e vai para o lado da formalização, que tem um peso na avaliação de crédito maior do que a informal. Então, contra-cheque, declaração do imposto de renda, nós temos também, em alguns casos... Extrato do FGTS? Extrato do FGTS a gente não utiliza muito, mas está lá no normativo que a gente pode utilizar o extrato do FGTS. Geralmente, quem tem o extrato do FGTS tem o contra-cheque. Então, a gente tem o recolhimento, né? Tem o recolhimento, então a gente vai... Aplicação também, né? Financeira. Aplicação financeira, o extrato do benefício lá, no caso do INSS, também é utilizado como renda formal. Tá, vamos lá. Essa daqui também é de praxe, essa pergunta. O que é o SBPE? Então, é importante essa sigla, já né? Fazendo ali eu já vou acrescentar na pergunta do que é o SBPE, né? Fazendo o cruzamento com Minha Casa Minha Vida, né? Então já dá pra gente explanar aí e dizer a diferença de um pro outro. Sim. Então, respondendo ao SBPE, a sigla SBPE, Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo. Então, o SBPE ele é utilizado para imóveis, geralmente, acima,
né, da tabela lá do Minha Casa Minha Vida. Então, o Minha Casa Minha Vida depende das regras do projeto Minha Casa Minha Vida, e o SPPE seria para clientes que não se enquadram dentro do Minha Casa Minha Vida, porque Minha Casa Minha Vida tem uma taxa subsidiada, uma taxa mais baixa do que o SPPE. Então, o fund do SPPE é a poupança, a LCI. Então, por isso que tem um custo um pouco mais alto do que o Minha Casa Minha Vida, ou o FGTS usado, ou o Pró-Cotista, que o fund é do Fundo de Garantia, do FGTS. Então, essa é a grande diferença entre um e outro. É de onde vem o recurso. Um vem do fundo, né? Os Minha Casa Minha Vida, Pró-Cotista, FGTS usado, e o SPPE vem da poupança e alguns um percentual aí também de LCI. Então, é um custo um pouco mais alto para poder emprestar. E a gente está sofrendo, inclusive, né, um período aí falando do SPPE. Muitas pessoas, o país em si, né, muitas pessoas estão retirando seus valores da poupança. Aí vem vários motivos, né? Muito em relação a rendimentos e outro, talvez, aí até para sustentar algumas questões financeiras também. Então, o nosso recado para quem está no meio de financiamentos, meio bancário, as imobiliárias, os vendedores, corretores, eu acho que a gente precisa sensibilizar todos que são envolvidos para que o vendedor ele deixe o seu recurso na poupança. Por quê? Porque tem esse giro da SPPE. Então, é importante que a gente tenha, quanto mais clientes, vendedores, construtores, deixarem os seus recursos, né? Talvez um percentual na poupança, e isso vai gerar fund para os próximos. Então, é bem importante que a gente tenha essa consciência. Vamos lá. Próximo. Como funciona a portabilidade de financiamento imobiliário? Portabilidade. Então, portabilidade, muitos clientes não sabem que existe a portabilidade de financiamento habitacional. E existe, já tem algum tempo, e é bem interessante. Então, muitos clientes que estão, por exemplo, em banco privado, podem portar para a Caixa, trazendo o seu financiamento, trazendo a sua dívida com uma taxa reduzida. Então, é possível sim, claro, tem algumas regras. A primeira regra é que o cliente precisa ficar 1 ano nesse banco, no mínimo 12 meses, e depois pode solicitar a portabilidade, pode mudar indexador também. Então, são algumas mudanças que talvez o cliente esteja sofrendo agora, e ele pode vir para uma... E a taxa em si, né? Pode vir para uma situação com uma parcela um pouco menor, que salva aí em alguns casos. Beleza. Próxima pergunta. Cliente casado é obrigatório incluir a renda do cônjuge? Essas questões que envolvem ali o cônjuge, né? Nós temos várias perguntas a respeito disso. Mas essa envolve a renda do cônjuge. É obrigatório incluir? Depende. Então, se estiver enquadrado no Minha Casa Minha Vida, FGTS usado, Pró-Cotista, todos os que vêm o fund do FGTS, sim. É renda familiar. Então, a gente é obrigado a colocar todas as rendas. Inclusive, se o cliente tem mais de uma renda, a gente é obrigado a inserir todas as rendas para enquadrar ele dentro do Minha Casa Minha Vida ou o Pró-Cotista ou o FGTS usado. Já no SBPE, não. No SBPE, a gente pode colocar uma renda, renda familiar, é opcional a gente incluir todas as rendas. Tá, então aí o que manda é a modalidade do financiamento e não necessariamente o regime de casamento. Isso. Porque então... não basta ser... Eu tenho cônjuge, mas no Minha Casa Minha Vida, então, é obrigatório a inclusão da renda do cônjuge. Sim. É isso? Então, o que No Minha Casa Minha Vida, sim. Então, o que determina aí nesse caso é o regime, a modalidade do financiamento. Isso. Próximo, vamos lá. O meu imóvel tem uma área não averbada. Olha, é cada situação. Se tem pergunta é porque tem história, né? Meu imóvel tem uma área não averbada. A Caixa aceita?
Depende. Eu tô só no depende hoje. Sai do muro, em cima do muro. Então, assim, ó, teve situações onde a gente solicitou a engenharia, né? Porque isso é como que funciona. A gente recebe a matrícula, analisa ali. Quando a gente recebe a matrícula, a gente não sabe se tem alguma área averbada, se tem alguma área não averbada neste terreno. Então, a gente solicita a engenharia, o engenheiro vai lá, faz a visita e ele identifica nesse momento. No laudo, né? No laudo. Uhum. Então, tem alguns engenheiros algumas situações onde o engenheiro aprova o laudo e especifica lá, ó, tem 10% de área não averbada e ok. Né? Então, a Caixa ela tem uma margem ali de até 15%, eu já vi casos de 20% de área não averbada e o laudo aprovado. Então, vai depender do percentual dessa área e também se essa área não gera nenhum risco para esse imóvel. Então, vai depender. Claro que se a gente olhar ali na matrícula, o imóvel tem 50 metros quadrados e chega lá tem 100 metros quadrados, aí fica complicado. Mas se é um percentual ali razoável, que não de depõe 10, contra ali. Né? Aí em alguns casos passa sim. Beleza. Olha só, essa daqui é super importante, porque a gente depara com essa situação a todo momento e é uma surpresa para o vendedor, é uma surpresa para o comprador, é uma surpresa para o corretor. Olha a pergunta. O vendedor possui restrição cadastral. É impedimento para o financiamento? Vou eu de novo. Depende. Depende da quantidade, né? Depende, exatamente. Percentual então, dessa dívida. Alguns corretores, algumas pessoas do meio sempre questionam: mas Carol, ele está vendendo o imóvel, pode ter restrição. Não é bem assim. Não é por aí. Então, assim, tem algumas regrinhas, tá? Que a gente pode utilizar ali. Tem algumas regras que eu vou falar agora, que é a alçada da agência, outras que a gente manda para o jurídico analisar. Então, a regra básica se ele tem uma restrição, essa restrição não pode passar de 5% do valor do imóvel. Então, o valor do imóvel não é o compra e venda, é o valor de engenharia. Então, se eu tenho lá uma restrição, não pode passar de 5%. Se eu tenho várias restrições, não pode passar de 10% do valor avaliado também do imóvel. Então, acima disso, aí a gente tem que mandar para a área jurídica analisar, ver qual é o risco, se eles aprovam ou não. Tem que analisar porque tem que ver qual o nível de endividamento dele, né? Se esse imóvel daqui a pouco poderia entrar numa execução, né? Exatamente. Num pagamento ali de dívida do vendedor e ele tem que estar livre desses ônus para poder passar para posse, propriedade, na verdade, de outro. Exatamente. Seria essa a ideia, né? Essa é a ideia. Então, a resposta depende, e eu acho que é bem importante a gente esclarecer isso, porque o vendedor com uma restrição significativa, lá na frente, pode ter um problema sério. Sim. Próxima pergunta. Qual a regra do fundo de arrendamento? O fundo de arrendamento, ele tem algumas questões bem interessantes. Assim, o fundo de arrendamento, o cliente adquire esse imóvel, ele precisa ficar nesse imóvel durante um período, aí depois ele quita esse imóvel e precisa aguardar 2 anos para poder vender esse imóvel. Então, essa é a principal regra, ele precisa quitar, aguardar os 2 anos para poder fazer liberar para venda. Exatamente. E é tão comum a gente ter ali já no processo em registro de imóveis, né, que tem lá na matrícula, tá lá preso ali porque não deu baixa no FAR, né, no caso. Isso. Então, e aí na verdade, isso está especificado na matrícula. Então, geralmente a gente, quando tem alguma dúvida, tem alguns casos que até fica inferior de 2 anos ali, eles especificam na matrícula aguardar 9 meses. E aí vai depender do que está lá descrito na matrícula mesmo. Mas geralmente é 2 anos. Aguarda 2 anos. Se for financiado, né? Quita, aguarda os 2 anos para poder passar para uma outra pessoa.
Essa aqui também, essa pergunta agora, ela gera bastante dúvida, é bem comum. Usufruto. O tema é usufruto. Em caso de usufruto, quais as regras para o financiamento? Então, assim, a gente teve até uma situação alguns meses atrás que a gente se deparou com chegou a matrícula lá e a gente viu que tinha, É né? raro, mas acontece É muito. raro, mas acontece. Na matrícula estava lá especificado o usufruto. Então, assim, só para a gente. Não pode, tá? Tem que a pergunta, a resposta é bem objetiva. Não pode para financiamento. O que a gente pode fazer? O usufrutuário, ele tem que abrir mão do usufruto, vai lá no tabelionato, tem um documento específico, onde ele abre mão e repassa esse documento, encaminha esse documento para o registro de imóveis, registrar na matrícula. Aí depois de registrado, e aí a gente pode fazer o financiamento. Então ele tem que abrir mão do usufruto. Por quê? O usufrutuário, na verdade, ele não tem a propriedade, ele tem a posse. Então ele não pode vender esse imóvel. Então, se ele não pode vender e assinar a venda, a gente não pode aceitar dentro do financiamento. Essa é a grande explicação, né? Juridicamente, o usufrutuário ele não tem a propriedade. Então, como que eu não sou proprietário de um imóvel, eu vou vender e vou assinar lá no banco ou em qualquer outra instituição? Então, nesse caso, não pode, se tiver lá, mas tem solução. Tá, vamos para a próxima. Posso financiar as despesas do financiamento? A gente falou agora há pouco quais são as despesas que tem, né, no todo ali no financiamento e depois registro. Agora a pergunta é se eu posso financiar as despesas do financiamento. Pode, mas também tem algumas. Tudo tem regra. Tem algumas regrinhas que a gente tem que seguir aqui. Então, geralmente, a cota de financiamento desse cliente é 80%. Tô fazendo aqui né? Geralmente liberou lá dentro do valor que ele precisa, liberou a cota de 80%. Vamos arredondar aí para 100 mil. Então, o valor financiado desse cliente é 100 mil. Então, 5% do valor financiado, ele pode retirar desses 100 mil e separar para as despesas dele. Então, pode. Só que lembrando que vai sair do valor financiado. Então, se o cliente precisa de 100 mil financiado, então não vai ter a margem suficiente para ele lá nas despesas. Deixar bem claro isso. Os 5% é em relação ao valor financiado e não em relação ao valor do compra e venda. E como que funciona? É um formato de reembolso. Ou seja, o cliente no dia da assinatura no banco, para pagar as despesas da Caixa, ITBI, registro, ele precisa ter esse valor. Só depois que sai do registro de imóveis que a Caixa libera esse valor na conta dele. Então ele tem que ter ali para pagar. É reembolso mesmo. Tá? Então a resposta é sim, mas depende dessas situações. Tem as regras ali, né? Exatamente. Tá. Essa pergunta aqui também é uma dúvida bastante comum. Essa daqui veio do Djalma Júnior, lá de Santa Catarina. Casa de madeira pode financiar? Ô, Djalma. Que pergunta, hein? Assim, casa de madeira pode. Claro que vai depender da engenharia, do estado da madeira, do estado desse imóvel. O engenheiro vai lá, vai avaliar a condição desse imóvel, mas geralmente não é autorizado pelo engenheiro um prazo muito longo. Então, aí, muitas vezes... Prazo do financiamento. Do financiamento. Por exemplo, já é 240 meses. Eu já peguei situações agora de 140. Então, vai depender da engenharia, porque o prazo, geralmente, ele é curto. Então, se ele é curto, talvez não consiga atender a expectativa do cliente lá desse imóvel. Mas, sim, depende da engenharia, que vai depender do prazo. Faz sentido também, né? Porque a casa de madeira... E tem que estar averbada na matrícula, tudo certinho, regras normais. Lembrando que o bem está em garantia, né? Então, quem vai pegar esse bem? Nós nos colocando no lugar do banco,
Por exemplo, a gente está liberando um recurso e pegando esse bem em garantia. Então, a gente tem que saber qual que é a validade, entre aspas, desse bem, né? Exatamente. Com certeza. Próxima de FGTS. Tá? Posso usar meu FGTS para casa de veraneio? E foi ele de novo, eu acho que ele tá meio... Posso usar meu FGTS para casa de veraneio? Depende. Casa de veraneio, eu vou inverter um pouquinho, tá? Se é só veraneio, é não a resposta, tá? Mas aí eu vou aprofundar um pouco mais. Porque existem aqueles clientes que vão morar na praia. E aí fala, eu tenho uma casa de veraneio, mas na verdade mora e trabalha lá em Torres, por exemplo. Aí, ok. Aí pode usar o FGTS, porque a regra do fundo curador é a pessoa precisa morar ou trabalhar. Então, próximo ali ao imóvel. Então, nesse caso, se é só veraneio, vai lá, trabalha aqui em Porto Alegre e tem um imóvel lá em Santa Catarina, por exemplo, né, de veraneio. Aí já não é inviável. Para a utilização da FGTS. Para a utilização da FGTS. Mas pode financiar, fazer um SBPE, pode fazer. Faça, né? Por favor. Bom, meu crédito condicionou numa parcela mais baixa. Essa é muito legal. Essa é muito legal. Legal não, porque o cara se ferrou, né? Mas... Vou pegar até um café agora, gente. Essa aqui é toda hora. Meu crédito condicionou a uma parcela mais baixa daquilo, óbvio, que eu pretendia, né? O que eu devo fazer? Esse é um caso típico meu, assim, sabe? Eu quero algo, vai liberar, mas bem menos do que eu pretendia, né? Então, eu vou refazendo. Então, meu crédito condicionou numa parcela mais baixa. O que eu devo fazer? Mais baixa que o quê? Do que eu queria, né? É bem provável que a pergunta seja essa, né? A expectativa eu tentando dele. entender aqui. Certamente é essa. Condicionou numa parcela mais baixa daquela que eu pretendia. E aí, o que eu devo fazer? Senta e chora, não? Ou tem alguma coisa que eu faço? Tem algumas situações que geram essa situação que a gente chama de condicionado. O condicionado é quando realmente aprova a prestação lá. Eu queria um crédito de 100 mil e em relação a esse crédito de 100 mil, a minha parcela teria que ser R$1.000. E aí aprovou R$800, por exemplo, tá? A primeira... Aí quer dizer o seguinte, eu aprovo desde que a condição seja essa. Isso. Então é o condicionado. Exatamente. Então a parcela que deveria ser 1.000, em relação a 100 mil, aprovou 800. Então eu tenho hoje uma parcela disponível de R$800. A primeira coisa que a gente faz lá no escritório é refazer a simulação dentro dessa realidade. Ou seja, eu não vou ter direito a 100 mil. O banco vai me emprestar 80. Então, É um exemplo, tá, um exemplo. gente? É um exemplo. É um tá exemplo. Chutando valores aqui. A primeira coisa, a gente liga para o cliente e fala, olha, aprovou o seu crédito na parcela tal e vai ficar uma diferença de 20 mil. Aí teria que ver se essa pessoa tem essa condição de pagar em dinheiro, negociar com o vendedor, dar um carro, dar a sogra, e aí vai, né? Aí fecha o negócio. E tem aquela outra condição que é uma parcela mínima lá, aprovou... Esses dias um cliente aprovou 1 centavo, ou seja, não aprovou nada, né? Aí nesse caso... Aprovou 1 centavo. Nesse caso, a gente sempre senta com o cliente e tenta entender, né? Provavelmente esse cliente ele já tem aqueles 30% lá comprometido com outro financiamento. Um financiamento de carro, um cartão de crédito que né, já está lá acima do limite dele, ou um empréstimo consignado. Então, ele já está comprometido, não necessariamente na Caixa, pode ser no mercado, porque hoje o sistema de avaliação de crédito da Caixa pega mercado. Então, é importante que ele saiba que ele não tem essa condição hoje, né? Acontece muito de clientes, mas eu paguei já a minha dívida lá no Banco X, só que isso demora para atualizar no Banco Central, né? Às vezes demora até 90 dias para a gente conseguir refazer a avaliação dele de novo, mesmo ele tendo feito a quitação. Isso pode demorar um pouquinho mais para aparecer e a gente conseguir reavaliar esse cliente. Ele vai ter que ter um pouquinho mais de paciência, aguardar e a gente reavaliar. Bom, então, beleza. Vamos para a próxima.
Restrição CADIM é um impeditivo para o financiamento? Essa restrição, ela aparece quando a gente vai fazer a pesquisa cadastral já do cliente. Ali aparece quando tem alguma restrição SPC, Serasa, aí aparece lá o tal do CADIM, né? O que é o CADIM? São dívidas federais. Então, pode ser na Caixa, bancos federais, pode ser dívidas fiscais e parafiscais também. Então, são essas opções que a gente tem aí. No caso de dívidas na Caixa, nem Minha Casa Minha Vida, nem Pracotista, nem FGTS, nem SBPE é aceito. Então, ele precisa acertar a dívida dele na Caixa para depois a gente fazer a avaliação de crédito dele de novo, né? Então, a primeira coisa, nenhuma linha de crédito aceita dívida na Caixa. Porém, tem uma outra questão que é aceito no SBPE. Então, no SBPE é aceito dívidas aí fiscais e parafiscais. Então, vai depender da linha de crédito que o cliente está optando. Então, se for dívida na Caixa, nem Minha Casa Minha Vida, nem Procotista, nem FGTS usado e nem SBPE. Nenhum deles pode. A exceção é para o SBPE em caso de dívidas fiscais ou parafiscais. Beleza. O cliente pediu aprovação no prazo de 420 meses e não aprovou. Qual o motivo? Essa é bem comum. Então, acho que vale a pena a gente abrir mais Explorar. aqui, explorar mais essa questão. Então, geralmente a gente recebe lá no escritório a simulação pronta do corretor, vem a documentação com a simulação, e geralmente é no prazo máximo de 420. E aí a gente vai seguir essa avaliação, essa simulação. Quando a gente coloca lá 120, muitos clientes não aprovam nesse prazo. Aprova em 360, por exemplo. Dá uma mensagem lá, esse cliente não está apto a esse prazo de 420. A gente retoma e avalia de novo no prazo de 360. Por quê? Isso tem a ver com o rating do cliente. Então, se é um cliente que não está tão bem assim no mercado, por exemplo, o rating dele está muito baixo na Caixa e no mercado, a Caixa aponta isso. Então, é uma questão de risco mesmo, porque eu vou manter um cliente 420 meses, eu vou deixar esse cliente na minha carteira por 360, que é mais seguro, porque o rating dele, o comportamento dele no mercado não está tão bom nesse momento. Mas pode mudar e a gente reavaliar ele ali na frente. Claro, vai depender da negociação, da paciência e tudo mais, mas geralmente a gente fecha aí em 360, bem tranquilo. Claro que dá uma diferença para o cliente, mas essa diferença às vezes não impacta tanto. Não é o que vai ser um motivo para ele poder deixar de fazer, né? O impacto no valor da parcela. Exatamente. Próxima pergunta. Cartão de crédito compromete a renda? Ah, não, isso aqui a gente já falou, né? Cartão de crédito compromete a renda. A gente já teve lá o que compromete a renda. A gente citou o cartão de crédito. O cartão de crédito não compromete a renda. A utilização dele, o impacto do valor da fatura, sim, né? Isso, acho que essa pergunta ela é bem pertinente, porque o cartão de crédito tem aquela velha dúvida. Ele é o vilão ou ele é o mocinho. O mocinho. Então, vai depender. Porque, assim, o cliente que ele utiliza o cartão de crédito, claro, se pagar a fatura em atraso, né, entrar ali na fatura, pagar só o mínimo, isso nem entra em discussão. Mas o cliente que utiliza o cartão de crédito com uma fatura muito alta, sim, compromete. Daí ele vai para o lado do vilão. Porque, inclusive, a gente tem hoje um relatório dentro do Banco Central, o SCR, onde a gente consegue identificar as dívidas vencidas, a vencer, e as dívidas a prejuízo do cliente. Então, lá tem a instituição, o cliente pode analisar por ali, tirar o SCR dele e analisar, olha, no banco tal, está lá bem especificado, cartão de crédito, 10 mil, a vencer,
Então, esse compromisso de 10 mil, quando a gente roda a avaliação do cliente, a Caixa pega também, porque vai vencer e vai que esse cliente não tenha condição de pagar essa fatura. E já tem a prestação do financiamento. Então, o cartão de crédito tem que ter um pouco de cautela. Quando vai procurar um imóvel e a pessoa precisa se programar, como a gente sempre fala, né? A questão da programação. Eu quero comprar um imóvel e preciso de um financiamento, vou dar uma maneirada nas minhas faturas para que isso não me dê um tiro no pé. Beleza. Próxima pergunta. Essa aqui é de um amigo nosso, lá de Minas, está começando como correspondente, né? Então mandou essa pergunta aqui pra gente, ó. Cliente não aprovou e consta restrição Bacen. Como faço para resolver? É mais ou menos o que eu respondi agora nessa do cartão de crédito. Restrição Bacen, a gente avalia o cliente e a gente só sabe que ele tem uma restrição Bacen quando a gente avalia. Vem o resultado da avaliação, a resposta, né? Isso, acho que é bom explicar isso, porque quando a gente pega o CPF do cliente, consulta SPC, Serasa lá, não vai aparecer o Bacen ali, ele pode estar com o nome dele limpinho, a gente avalia, daí na avaliação, no resultado da avaliação que vai aparecer, cliente com restrição Bacen. E aí que a gente vai comunicar ao cliente e vai atrás de tentar entender o que é essa restrição. Então, essa restrição, primeiro passo, a gente precisa descobrir o que é essa restrição. O cliente precisa entrar lá no relatório que eu falei agora há pouco do SCR, para identificar. Geralmente, a restrição Bacen é dívida a prejuízo ou a vencer. Vencida. Então, teria que analisar ali. A vencer, geralmente, tem a ver com o comprometimento dele. E vencidas e a prejuízo, elas reprovam o cliente. Então, o que é a prejuízo? É aquela dívida, por exemplo, eu tinha uma dívida lá no cartão de crédito no banco X e deixei lá. Ficou lá 5 anos, 10 anos. E aí, do nada, eu recebi uma proposta para pagar minha dívida, que era de 10 mil por 2 mil. Então, o que aconteceu? Saiu o meu nome do SPC, não devo mais nesse banco, né? O meu nome está limpo, mas eu fiquei com essa marca lá no banco, a prejuízo. Por quê? Eu paguei uma dívida que era 10 mil por 2 mil, então ficou 8 mil a prejuízo. E isso fica dentro do histórico do Banco Central. Então, os bancos hoje se falam e têm essa marca. Como que eu faço para resolver? Eu preciso do meu financiamento. Então, eu tenho que procurar essa instituição financeira e pagar essa dívida. E é importante, Carol, só complementando, contribuindo, que assim, por mais que o cliente ele tenha essa restrição ali, né? E ele vá atrás e pagou essa dívida, nós somos abordados assim a todo momento, porque tem situações onde o cliente pode falar assim, eu paguei a dívida, e o banco não me liberou o recurso. A gente não está dizendo que o pagamento da dívida é a garantia de uma liberação, porque o banco ele não é obrigado a disponibilizar o crédito. O que a gente informa é que com a dívida, com essa restrição, não vai liberar. Agora, para que tenha possibilidade de liberar, tem que fazer a quitação. Tem que ir lá e tem que suprir esses valores no Banco Central ali que estão sendo impeditivo hoje. Mas não necessariamente vai ser uma obrigação do banco te liberar o recurso. Ele empresta para quem ele quer, né? Então pode ter um outro motivo. Seja esse histórico aí de ter sido inadimplente em algum momento, que possa vir ao banco e falar, não, eu não quero emprestar. Isso pode acontecer, né? Então não é a garantia de que vai liberar. É uma garantia, sim. Se não pagar, se não limpar essa dívida, não há empréstimo. Para que haja um empréstimo, tem que fazer o pagamento. Para que haja um empréstimo, não. Para que haja a possibilidade do empréstimo. Porque o banco, ele não tem obrigação. Ele tem essa autonomia de dizer, para esse e esse, eu não quero emprestar. Exatamente. E eu não estou falando só de Caixa. É qualquer banco, qualquer financeira. Isso vale para qualquer tipo de empréstimo, né? E tem mais um detalhe também, né? Nesse caso,
que eu dei o exemplo, o cliente identificou a instituição, foi lá, pagou. Paguei e no outro dia vai lá no caso da Caixa e reavalia o cliente. Não vai adiantar, porque essa atualização é via Banco Central. Então, o Banco Central tem um tempo ali para fazer essa baixa no sistema, no relatório. Então, esse relatório ele é atualizado de tempos em tempos. Às vezes demora 30, às vezes demora 60. Tem casos que é 90 dias de atualização. Então, teria que ter essa paciência aí de aguardar a baixa do sistema, do relatório, para a gente conseguir reavaliar o cliente. Claro, tem alguns casos, algumas exceções que o cliente pega a carta de quitação e a gente entrega na Caixa, faz um comitê comercial para ver se esse cliente consegue ter a baixa manual. Mas isso são algumas exceções. Vamos lá. Olha, já tenho financiamento e gostaria de amortizar com FGTS. Quais as possibilidades? Sim, então é o nosso caso lá, né? Temos o nosso financiamento, a gente quer ir lá e amortizar. Tem duas formas de amortização. Tem pelo prazo, então eu pego lá, eu tenho ali 100 meses ainda, e agora eu tenho um valor X e eu quero pegar esse valor e amortizar do prazo. Financeiramente, o prazo é o melhor. Então, por que o prazo é melhor? Porque se eu amortizo o prazo, eu tiro juros, seguro, DFI, MIP, tiro seguro, tiro taxa também. Então, são 3 coisas que eu consigo tirar se eu amortizar no prazo. Se for na prestação, aí é um pouco diferente o cálculo. Aí vai incluir todos esses, né, a taxa, os juros, tudo na prestação. E aí eu vou reduzir a prestação considerando tudo isso. Porque por mais que reduza a prestação, o valor que vai pagar vai até o final do prazo, pagando ainda juros e seguros. O impacto da redução do prazo é muito maior do que da parcela. Exatamente. É assim, ó. Se eu considerando, é 5 para 1. Por exemplo, eu tenho R$1.000 de prestação hoje. E eu tenho um valor X para amortizar. Eu vou amortizar 5 prestações, considerando a minha do mês. Então, é muito interessante que a gente utilize o prazo ao invés da prestação. Mas, claro, vai depender da situação do cliente. Eu não estou conseguindo pagar essa prestação hoje, aí, ao invés de ficar inadimplente, então, reduz a prestação. Não, e se quiser fazer a simulação, é bem simples, tá, gente? Tanto no aplicativo da Caixa, o aplicativo normal do banco, tem o módulo lá de habitação, como também tem o aplicativo Habitação Caixa. E lá você pode simular, brincar ali com os valores, pode simular o prazo, simular a parcela, o valor de parcela, o valor de amortização em cima do prazo da parcela. É muito legal. E aí você vai ver o impacto que dá. A gente simula assim valores baixos e o quanto isso reflete no saldo devedor, né? Quando a gente joga ali o prazo, por exemplo. Então, acesse lá o aplicativo da Caixa, faça a sua simulação, é bem, bem legal. Tá? Vale a pena. E aí se organizar, né? Se programar para poder ir amortizando até quitar essa dívida, né? Ninguém quer ficar devendo ad eterno, né? Vamos lá, já tem... Esse aqui já foi. Posso financiar imóvel de leilão? Depende. Hoje eu tô só no depende. Tá chata com esse depende, né? Então, assim, é bem legal a gente entrar nesse item de leilão, porque são muitas oportunidades hoje no site da Caixa. Entrem lá no site da Caixa, tem Imóveis Caixa, várias oportunidades e vai depender do edital. Então, por isso que eu falei depende. Mas tem alguns casos que pode financiar 100%, 90%, 80%. Pode utilizar o FGTS também. Então, é bem interessante e sim, essa resposta é pode. Tá, mas quais são os casos que, nesse depende, que não poderia, por exemplo? Isso vai depender como eu falei, do edital. Tem alguns que o imóvel não pode ser utilizado. Tem situações atípicas ali que vai depender do imóvel, depender de outras situações que vai impedir, entende? Sim. Às vezes o imóvel foi bem modificado. Imóvel comercial, então... E tá diferente na matrícula, por exemplo, exatamente. e aí o banco não vai mexer naquilo, vai fazer
não vai poder financiar. Enfim, tem uma série de critérios ali, né? Exatamente. A maioria dos imóveis que estão no site da Caixa residencial pode utilizar FGTS e financiar. Mas aí, para a gente não ser, né, não cometer nenhum erro aqui, eu acho que é legal olhar o edital. Ali, logo que abre, já aparece financiado, quais são as condições direitinho. Certo. Essa aqui, ó. Tem uma empresa e gostaria de financiar uma sala comercial. Posso? Então, assim, ó, pode, tem a empresa, pode financiar, desde que o financiamento saia no nome dos sócios ou do sócio. Porque a gente não faz via correspondente na pessoa jurídica. Ah, tá. Então só para organizar. Tem uma empresa e gostaria de financiar uma sala comercial. O que eu estou entendendo desse tem uma empresa? Ele gostaria de financiar a sala na PJ. Então não pode. Não pode no correspondente. Daí dentro da Caixa tem algumas linhas de crédito que ele consegue fazer dentro da agência. O financiamento na pessoa jurídica, né? Isso. Beleza. Aí para ele fazer junto ao correspondente, na pessoa física ele vai fazer o financiamento da sala comercial. Isso. Aí utilizar no nome dos sócios ou Normal. um sócio só. Aí vai depender. Outra de renda. Essa é muito comum também, muito comum. Renda informal. Como faço para comprovar? Então, a renda informal, a gente utiliza geralmente os extratos bancários, a movimentação bancária dos últimos 6 meses desse cliente, a gente faz uma média. Também é utilizado o extrato do cartão de crédito, as despesas do cliente. Por exemplo, se ele tem um contrato de aluguel, também é utilizado. Se ele paga fatura de consórcio, faturas em gerais, né? Até as básicas de água, luz, telefone, a gente faz, né, um bem bolado ali, junta tudo. Mas geralmente só os extratos bancários a gente já tem uma ideia de como funciona o financeiro desse cliente. Então, dá uma olhada nos últimos 6 meses para a gente ter uma ideia. E aí, em cima disso, a gente tira o valor da renda do cliente. Beleza, vamos lá. Essa pergunta aqui veio do Marco Antônio. Marco Antônio. Cliente está com financiamento em andamento e o titular faleceu. Como fica a dívida do financiamento? Ele está preocupado, né? A esposa. Cliente está com financiamento em andamento. O cliente está com financiamento em andamento e o titular faleceu. Como fica a dívida do financiamento? Bom, vamos entender. O titular. O titular é só. O titular. Especifica, né? Vamos entender assim, ó. O titular faleceu. Aí ele é casado e tem filhos. Essa dívida do financiamento passa para o cônjuge, né? Passa para os filhos. Como que fica a dívida? Esse eu entendi. Bom, pelo menos o que eu entendi, né? Marco Antônio está preocupado. Então, assim, ó. O que a gente considera? Lá no contrato habitacional, existe um percentual. Por exemplo, o Marco Antônio está lá 100% para ele, 100% a renda que foi posta lá é 100% do Marco Antônio e ele veio a faltar, quita a dívida. Tá? Então... Tá. O cônjuge, os filhos ficam com o imóvel quitado. Se o Marco Antônio, por algum acaso, teve lá o Marco Antônio e a esposa, constou lá no contrato e teve um percentual de renda para ela lá de 30%, e o Marco Antônio veio a falecer, a Caixa vai quitar os 70% do Marco Antônio. Certo. Tá? Então vai ficar os 30% da esposa lá ainda como dívida. Em aberto. Exatamente. Então vai constar isso lá no contrato. Próxima pergunta. Tive uma engenharia que ficou abaixo do esperado. Quais são as alternativas? Essa aí, o corretor, né? Essa aí só pode ser pergunta de corretor. É de corretor. É de corretor, sim. Lá de Passo Fundo. Oi. Então, assim, ó. É um amigo, um seguidor nosso, sempre tá ali fazendo as perguntas também pra gente. Nosso Instagram, essa veio no Instagram lá de Passo Fundo. Então, não vou citar, ele não me deu autorização ali para citar o nome dele, né? Mas veio de lá. Então, primeiro a gente começa pela parte amigável, é ligar para o engenheiro
e conversar com ele. Se for, de repente, uma diferença não muito grande, conversando ali, ele consegue ajustar o laudo e tranquilo. Muitos engenheiros nem dão muito assunto, né? Abre uma OS lá e era isso, né? Então, a gente tem 2 oportunidades de abrir OS solicitando daí uma nova avaliação. A primeira, a gente abre, coloca lá mais ou menos uns 5 links de imóveis na região que são próximos de localização, metragem, infraestrutura, para ter um parâmetro. E mostra qual é o tema de casa. É mostrar para esse engenheiro que existem imóveis com valor acima do que ele colocou no laudo, com a mesma metragem, com o mesmo padrão, e mostrar para ele e aí ver se esse engenheiro consegue fazer essa nova avaliação e puxar o valor do imóvel ao valor que foi solicitado, tá? Nesse caso, se o engenheiro olhou os links, olha, analisei aqui, não vi diferença, não tenho como ajustar, ok. Aí a gente tem uma segunda pedida que vai para a superintendência da Caixa e aí vai para uma outra análise, daí não é com esse engenheiro que fez a primeira e a segunda, vai para uma outra análise, demora um pouco mais, né? Vai para a GEAB e aí a gente solicita. Já teve casos onde a gente mandou essa segunda avaliação e, inclusive, o imóvel abaixo da primeira. Então, vai depender da avaliação mesmo. Tá. Meu laudo chegou negado. Esse aqui não tem... Tá. Meu laudo chegou negado. O que devo fazer? Geralmente, o laudo negado, o engenheiro ele especifica lá nas observações o que precisa ser feito. O porquê que negou, o porquê, né? Se é alguma coisa de área não averbada, por exemplo, uma área não averbada de tantos metros, e aí vai ter que averbar, por exemplo. Aí não tem o que fazer. Se for uma questão de infiltração, de alguma coisa de reparo, ele vai especificar também lá nas observações, e aí a pessoa, né, o vendedor, vai precisar ajustar isso, fazer esses reparos, e é assim que tiver realizado os reparos, a gente chama o engenheiro novamente para ele fazer a checagem e ver se está ok ou não. Beleza. Imóvel com dívida de IPTU. Podemos dar andamento no processo? Eu vou repassar teu questionamento. Tu que cuida lá do registro. Bom, eu vou dizer assim, ó, no processo de registro em si, a gente tem que levantar essas dívidas e não dá para fazer a sequência no processo de registro, porque quando a gente solicita a guia de TBI, já acusa, né, a dívida do IPTU. Então, ali a gente tem que ver muitas vezes a dívida ativa, já está em dívida ativa, né? São dívidas ali de 2022, 2021, e mesmo que seja do ano corrente, né, a gente está em período aí de pagamento de IPTU, né, parcelamento. Se a gente hoje solicitou uma guia de TBI e o IPTU parcelado desse mês venceu aí faz 2 dias, 3 dias, e o atendimento da guia foi hoje, vai impugnar, porque está em dívida, a dívida do mês, do parcelamento do mês. Então, tem que se atentar muito a isso, porque na solicitação da guia tem que estar com o IPTU em dia, e depois, quando vai para registro, o prazo entre a guia emitida e a entrada no registro e a análise documental pode também entrar ali uma parcela em dívida, e aí impugnar também por isso. Então, o mundo ideal quita tudo logo, e aí não vai ter problema com impugnação nem da guia de TBI, nem no registro de imóveis, né? É isso aí. A próxima, posso utilizar procurador? Posso utilizar o procurador para assinar na Caixa? Tá, Procuração deve ser. A assinatura do comprador, né, do vendedor com procurador. Sim, na verdade pode usar a procuração tanto para comprador quanto para vendedor, né? A Caixa aceita, os bancos em geral aceitam. Existem algumas regrinhas ali que a gente precisa identificar. Essa procuração ela precisa ser específica e também constar direitinho ali os poderes dessa procuração.
Essa procuração, ela dá poder de assinar pelo banco, de movimentar a conta, porque vai abrir uma conta, geralmente eles abrem a conta junto. Então, analisar direitinho a matrícula, o endereço do imóvel, os poderes dessa procuração e a validade dessa procuração também. Porque a Caixa, por exemplo, ela tem uma validade, a procuração tem validade de 6 meses para financiamento habitacional. E para conta, abertura de conta, ela tem uma validade de 30 dias. Então, ter essa procuração atualizada ou pedir atualização no tabelionato é importante também. Essa aqui, ó, toda hora, tá? Essa pergunta, todo momento a gente se depara com uma situação dessa. Principalmente quando chega para dar entrada em registro, né? A gente vê também esses casos. Vendedor na matrícula está como casado e já separou. Quais os procedimentos? Averbar. Registrar, que a gente chama, né? Então, o mundo ideal seria fazer a cartinha de um requerimento, junto com o requerimento, né? Esse requerimento tem que ser reconhecido firma lá no tabelionato, direitinho. Pode ser por uma das partes, não precisa ser pelos dois. E anexa a certidão atualizada de casamento, ou no caso da separação ali. E faz o registro na matrícula. Porque quando a gente manda para a conformidade sempre checa. Principalmente no caso do vendedor. Porque o vendedor tem na matrícula lá Murilo Mendes casado com Carolina. Regime de comunhão e o estado civil ali. Se porventura a gente separou nesse meio do caminho geralmente a mulher muda o nome. Então é ali que pega a maioria dos problemas, né? A mudança de nome e a mudança também da situação, do regime de casamento e a situação civil do cliente. Então, o mundo ideal é registrar. Tá? Tem alguns casos que a gente consegue fazer concomitante, mas teve casos que a conformidade mandou de volta e tal, e a gente teve que fazer a averbação. Vamos lá. Próxima. Podemos fazer financiamento de estrangeiro? Financiamento habitacional no correspondente, sim. Tá? A gente faz, teve vários casos. Tem um corretor, vou dar um abraço aqui, Raul, da Delta. Fez vários com a gente lá de estrangeiros. E bem tranquilo a gente faz. A renda no Brasil, tem algumas regrinhas também, claro, né? Que a gente segue, mas pode fazer. O que a gente não consegue fazer é abrir a conta do estrangeiro lá no correspondente. Aí ele abre a conta na agência e o processo habitacional a gente segue tranquilo no correspondente. Beleza. Quais são os seguros obrigatórios no financiamento habitacional? Então, assim, dentro da parcela, como a gente falou já, acho que algumas questões anteriores, dentro da parcela, a parcela ela tem vários valores que a gente vai chamar ali. Então, são os seguros, MIP e DFI. Então, o que é o MIP? Morte e invalidez permanente. E o DFI, danos físicos ao imóvel. Esses seguros são obrigatórios porque estão dentro da parcela, junto lá com taxa, com juros e com amortização. Tá? Então, esses são obrigatórios. O cliente não tem a opção de falar, eu não quero fazer o seguro MIP e DFI. Não, é obrigatório, está dentro da prestação. Tem a questão da idade também, que é um fator que o seguro fica um pouquinho mais caro para algumas pessoas, claro, dependendo da idade, mas esses são os obrigatórios. O que tem além disso, e aí a gente oferece para os nossos clientes, a Caixa também dentro do banco oferece, são os seguros complementares, que é o seguro residencial, que cobre o conteúdo, tem uma assistência, tem o seguro de vida, que aí é fora do obrigatório, que geram fidelização e favorecem, em alguns casos, a avaliação de crédito. Né? No SBPE, por exemplo, o cliente que tem o relacionamento conta, cartão, previdência, seguro, tem uma taxa reduzida. Então, não é obrigatório, mas ele tem um benefício de taxa. Certo, beleza. Próxima pergunta. Financiamento de terreno ativo é impeditivo para usar FGTS?
Essa pergunta, quem é que fez essa pergunta? Isso aqui eu vou deixar. Não, foi o Marcelo. Lá de Santa Catarina também. Essa é cabeluda. É. Então, assim, faz de novo a pergunta. Financiamento de terreno ativo é impeditivo para usar o FGTS? Objetivamente, não. Por quê? O terreno ele não está dentro da SFH. Então, ele é SFI. Então, o terreno, nesse caso, não impede do cliente comprar um outro imóvel e usar o FGTS, tá? Então, mas tem muitos clientes que confundem, né? Então, nesse caso, não é impeditivo por conta disso, pelo enquadramento do terreno. Essa foi boa. A gente Foi vai boa? chamar ele ali no Insta depois pra gente bater um papo com ele. Não o conhecemos, né? Mais um dos que tá seguindo nosso conteúdo. Outra pergunta. O cliente já recebeu o subsídio Minha Casa Minha Vida. Pode receber novamente? Então, existem algumas regras, sim, nesse caso de subsídio. Tem uma data específica. O cliente que recebeu o subsídio até 2 de maio de 2005, nesse caso, ele não pode receber novamente. Então, a gente tem um site onde a gente acompanha, pesquisa e verifica se esses clientes tiveram subsídio ou não. Beleza. É isso, de perguntas. Acabou? Nós temos outras várias aqui, mas eu acho que deu o nosso tempo aqui, né, para poder... vamos ter que fazer um outro momento, né, para dar continuidade aqui nas perguntas. Foram várias. Ficou várias pendentes aí, que eu tenho certeza Essa aí que... é só a primeira etapa das perguntas, depois a gente vai dar continuidade, porque a Carol, ela tem todo o domínio ali, todo o conhecimento do tema, né, do assunto. Isso. Então, aproveitem, tá, pessoal? Mandem mais perguntas aí pra gente, não fiquem com dúvidas. E a gente vai provocar outro momento desse, pode ter certeza que logo, logo estaremos aqui de novo para esse bate-bola de perguntas e respostas. Espero que vocês tenham gostado. A Carol pôde aí trazer esse conhecimento de cada uma dessas perguntas. É óbvio, né? Cada item desse aqui, se for destrinchar tudo aqui, tem muito mais explicação, tem cases aí, situações que a gente vivencia, né? A gente nem todo dia. conseguiu desbravar todas as questões ali, né? Não, mas a ideia é mesmo assim, dar uma resposta para vocês para que possa direcionar o entendimento, né? Agora, se a gente for aprofundar, assim, ó, fica à vontade de chamar a gente ali no WhatsApp, no Instagram, ligar também, fica à vontade para um telefonema, a gente está à disposição, porque cada tema desse aqui são assuntos importantes, não existe pergunta boba, né? Toda pergunta agrega, a dúvida, ela sempre existe, sempre vai existir, né? É humanamente impossível nós sabermos de tudo o tempo todo, e longe disso, né, de nós, a gente está aprendendo também, a gente está evoluindo a cada dia e quer passar esse conhecimento para vocês. Então, sempre perguntem para a gente, tá? O que a gente não souber responder, a gente vai atrás das perguntas, né, nos normativos, com as pessoas da matriz, as pessoas de Brasília, que estão lá na matriz da Caixa. Lembrando que todas essas respostas estão embasadas em manuais normativos, tá? A gente sempre se ampara nas regras, né, que são regidas ali pela Caixa, pelo Banco Central, tá? Então, tá tudo fundamentado isso nos normativos. E é isso, espero que vocês tenham gostado aí desse momento. Vamos já fazer outro, porque pergunta a gente já tem catalogado, né? Eu tive que parar pelo tempo, né? Porque tem muito mais coisa ainda para trazer, né? A gente colocou as caixinhas durante as últimas 2 semanas. E hoje mesmo, a gente chegando aqui no estúdio, no WhatsApp, várias perguntas que a gente nem conseguiu catalogar aqui. Então, vamos ter que marcar aí mais uns 2 momentos de perguntas e respostas para conseguir atender todo mundo. Foi bem bom, bem positivo. E é isso, a gente reforça aqui o convite para que vocês nos visitem ali no nosso novo espaço físico, né? Lá na General Flores da Cunha, 935, sala 202. Vai lá tomar um café e conhecer nosso espaço, nossa sala, nosso ambiente, nosso auditório. E estamos aguardando a visita de vocês, tá? Eu quero colocar aqui, despertar uma curiosidade para os nossos ouvintes. Então, na nossa sala nova, a gente está organizando, logo vocês vão ficar sabendo aí.
em relação a gente tem um auditório, um espaço maravilhoso, onde a gente vai começar a organizar nossas mentorias presenciais. Então, a pedido de vários corretores, vários parceiros, a gente já tem todo o material agora com a sala nova, e a gente vai provocar aí nos próximos dias, vocês vão receber já os convites e como vai funcionar as mentorias presenciais. É isso aí. E só reforçar, segue a gente aqui no canal, tá? Clica aí no botãozinho aí do inscreva-se, ativa as notificações, esteja conosco aí nesse momento aí de tantos vídeos interessantes que a gente tá fazendo aqui para vocês, tá bom? Também a nossa rede social, showtefalar.podcast, né? Que é o nosso Instagram, e o da Contrate Consultoria, nós somos correspondentes Caixa, então segue a gente lá, contrate.consultoria, beleza? É isso, mais uma vez, brigadão, gente, um abraço. E fica aqui conosco, segue a gente, acompanha os outros vídeos. Além desse, tem muita coisa legal, beleza? Valeu, um abraço, obrigado. Tchau, pessoal.